Outro assunto agora, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deu uma entrevista para a Globo ontem e aproveitou para enaltecer Joe Biden e a alegada vitória do seu ex-vice, anunciada pela imprensa. O apresentador Pedro Bial questionou Obama sobre Jair Bolsonaro, ao que o ex-presidente americano disse que não poderia opinar sobre quem ele não conhece, mas afirmou que vê semelhanças entre Bolsonaro e Trump. Bial então perguntou a opinião de Obama sobre a fala de Bolsonaro de que quando acabar a saliva tem que ter pólvora, rebatendo o posicionamento de Biden sobre a Amazônia. Obama respondeu, abro aspas, minha esperança é que com a nova administração de Biden há uma oportunidade de redefinir essa relação. Sei que ele vai enfatizar que a mudança climática é real, que os Estados Unidos e o Brasil têm um papel de liderança a desempenhar. Sei que ele vai valorizar a ciência sobre a Covid-19 e o fato de que o vírus é real. Fecho aspas. Obama está lançando um livro em que fala sobre o ex-presidiário Lula e outros presidentes com quem teve que lidar durante a sua administração. Na publicação, Obama começa dizendo que Lula havia causado boa impressão em reunião no Salão Oval da Casa Branca e descreve o petista como ex-líder sindical grisalho e cativante, que tinha iniciado uma série de reformas pragmáticas que fizeram as taxas de crescimento do Brasil dispararem, ampliando sua classe média e assegurando moradia e educação para milhões de cidadãos mais pobres. Mas conclui apontando para relatos sobre corrupção no governo e a falta de escrúpulos de Lula. Ele disse, constava também que tinha os escrúpulos de um chefão do Tammany Hall, organização política fundada no fim do século XVIII e associada à corrupção e abuso de poder de meados do XIX até início do XX, em Nova York, com forte influência no braço local do Partido Democrata, e circulavam boatos de clientelismo governamental, negócios por baixo do pano e propinas na casa dos bilhões. São declarações de Barack Obama. Augusto. Olha, ele está reconhecendo que se precipitou ao dar uma chance para que o intérprete da conversa lá resolvesse que ele tinha chamado o Lula de o cara, né? Essa é uma das maiores jogadas de um intérprete, tradutor que eu conheço. Porque a gíria não tem correspondente em outro idioma. Você adapta. Não tem nenhuma palavra em inglês que signifique exatamente o que nós definimos como o cara. Isso aí foi o truque do intérprete, mas os lulistas aqui acreditaram, o próprio Lula acreditou e o Obama parece que está abrindo os olhos. Agora, ele acreditou numa fraude. O Brasil não cresceu por causa do governo Lula. O Brasil cresceu porque o mundo viveu o seu período de calmaria econômica ou de crescimento econômico mais duradouro, tá, e produtivo. Foi por isso, o dinheiro vinha. Não houve uma única quebra de país. O governo Fernando Henrique foram pelo menos 3 ao longo dos 2 mandatos do Lula. Em vez de aproveitar essa bonança para investir no que o Brasil precisa realmente, ele fez essa festa para depois roubar, né? Depois ele virou um corrupto comum. Zé Maria. O Barack Obama é uma figura internacional e um personagem de um anúncio de televisão, né? Aquela coisa politicamente correta, com gestos medidos, ele cuidadoso. Você vê que nessa entrevista ele é cuidadoso quando fala do próprio presidente Jair Bolsonaro. Ele diz que é muito parecido com Donald Trump e soa como um elogio, saindo de Barack Obama, uma comparação do presidente Jair Bolsonaro com Donald Trump. Além disso, também quando ele fala de Lula, ele não vai direto ao ponto, óbvio, de que Lula foi condenado pela justiça brasileira em segunda instância, em terceira, falta só o Supremo Tribunal Federal. Ele apenas deixa dúvida, coloca um mas dele lá, deixa dúvida. Então, o Barack Obama é um ex-presidente dos Estados Unidos na sua concepção. Nos Estados Unidos há um culto aos ex-presidentes, eles não podem candidatar a mais nada e ficam como uma espécie de conselheiro, né? Daí esse cuidado, principalmente em se tratando de política internacional, política externa, né? E foi isso que encarnou na entrevista o Barack Obama.
Obama. Mas, no mais, ele foi expressivo, não fugiu das perguntas e também não foi agressivo, mas mostrou aquela história de um personagem que vende sabonete, que vende creme dental, enfim, não é um ser político, porque a política você tem que adotar medidas amargas e reais, e ele vendendo essa postura mostra um mundo que não existe. E os Estados Unidos, que quando Barack Obama saiu, o Donald Trump teve que suar para tirar o país de uma crise. E foi isso que deu muita força ao atual presidente norte-americano. Então, é um personagem, e ele manteve esse personagem. Fiuza. O Lula aí é o de menos, né? Em relação ao que o Obama está falando. O Obama virou um surfista de pandemia, né? O Obama desempenha um papel obscuro hoje, né? Na política internacional, porque ele mente, né? O Obama declarou que o Trump é responsável por todas as mortes de coronavírus nos Estados Unidos. Eu acho isso da maior gravidade, né? Parecido com o que alguns fizeram por aqui, o genocida, não sei o quê, né? Agora, vindo do Barack Obama, o ex-presidente, inclusive uma tradição que existe nos Estados Unidos, que é do ex-presidente ter uma postura discreta na eleição, ele foi para a linha de frente, porque o Biden é o poste dele, né? O Biden não existe ali como carisma, como, enfim, né? E nem houve campanha, o Biden sumiu, foi escondido na campanha. Todo mundo sabe do que eu estou falando. E Obama foi para a linha de frente dessa maneira, com essa retórica violenta, acusando o Trump de ser o assassino das vítimas da Covid. Ou seja, acabei de citar aqui a Jane Fonda, naquela retórica miserável que ela trouxe, né? A Covid é o presente de Deus. Foi mesmo para eles. A Covid desorganizou a eleição e hoje o Obama fala do seu poste como um presidente eleito, afrontando novamente as regras da democracia. O Biden não é o presidente eleito dos Estados Unidos da América. A eleição nos Estados Unidos da América está sob júdice. E o Congresso dos Estados Unidos nem pode e nem deu sequência ao processo de transição, porque está na Constituição que, se houver disputa judicial em torno de fraudes, o presidente eleito não pode ser reconhecido. Há recontagem de votos em vários estados e que nós estamos vendo no Obama, em parceria com boa parte da imprensa, é uma tentativa de criar um fato consumado, no gogó, né? De ganhar no grito uma eleição. Não tem problema nenhum, isso aconteceu em 2000, uma disputa em um estado só, agora são diversos estados em disputa, judicial, diversos indícios de fraude já apresentados e aceitos pelo procurador-geral como passíveis de investigação, e eles estão na base do cinismo mesmo, eles estão dizendo, não, acabou, perdeu o Playboy. Então, dessa maneira, o Barack Obama não ganha estatura alguma, né, como um líder que possa dar exemplos aqui para o Brasil ou para qualquer lugar. Ele tinha que fazer como aconteceu nos Estados Unidos no ano 2000, alguns se precipitaram, mas, de maneira geral, esperou-se a investigação. Chegar ao fim e se consagrou o presidente, que no caso foi o George W. Bush. Né? E não interessa se é democrata ou republicano, interessa se a democracia está sendo respeitada, e o Barack Obama hoje não está respeitando a democracia do país dele, que é a maior democracia do mundo.